Quantas pessoas a gente tem aqui na sala? Tem mais ou menos um pouco mais de 20 pessoas, né? Não sei se alguém. A 22. maioria, 22 pessoas. A gente tem tempo, pessoal, sem vergonha, sem medo. A maioria das pessoas que estão aqui são alunos do Senar ou tem alguém que não faz parte de nada do Senar? Ninguém vai falar, o pessoal tem muita vergonha. Não precisa ligar a câmera, não, é só falar a palavra mesmo. Ó, vou falar o nome de todo mundo. A Dona Santana, eu conheço, tá aqui. Tabita Cunha, a Sara Seixas, que é agricultora, engenheira agrônoma, também está aqui. O Riquelmes, a Reunião 1, que é o Senar, a Rai Lima, a Rafaele Lameira, MM Consultoria LTDA, já está fazendo a propaganda dele, o Marcos Queiroz, Leonardo Rocha, Carla Regina, José Rocha, Ione, GS Senar, Francisco Girão. Olha o seu Girão. Seu Girão conheço há um tempo já. Grande Girão, Fausto Ramos, Fabiano também é da UFAM, sei que ele é da UFAM, a Etienne, a Elaine, a Daniele Garcia, a Ana Pimenta. Quem não for do Senar, ó, a gente está em poucas pessoas, pessoal. Beleza? Eu sei que o Rai está com o microfone aberto, o papai também. O que para vocês é inovação? Isso aí, Rai, pode falar aí, sem medo de errar. Rapaz, para mim, inovação é tudo aquilo que é novo, aquilo aquilo que vem substituindo aquilo que, digamos, que seja arcaico, né? Vamos supor, o drones, um exemplo, o drone é uma inovação, que é uma tecnologia empregada no sistema rural, na agricultura. Então, tem as inovações, tanto coisas grandes quanto pequenas. Mas aquilo, para mim, inovação é algo novo, entendeu? É algo novo que venha implementar, que venha ajudar no desenvolvimento de uma atividade da cultura. Resumindo, coisa nova. Coisa nova. E para o senhor, seu José Rocha? Ela não achou. Eita, eu gosto de uma zebra aqui, tá lá. Pode falar que a gente está lhe ouvindo. Então, eu acho que o colega aí falou de inovação, coisa nova, por exemplo, hoje o ATG que está sendo implantado no estado do Amazonas, aqui no município, eu acho que é uma inovação de até uma inovação de gestão do negócio rural. E então eu acho que o ATEG, que é do Senar, é uma inovação para o setor primário. É uma das inovações. E aí você usa também a tecnologia, a gente precisa de usar computadores e agora com a pandemia o Senado também vai fazer reuniões, curso online. Então isso é inovação. Coisa um pouco vai ser meio difícil, mas a gente tem que enfrentar isso aí e conseguir se adaptar a essas novas demandas que estão vindo, novas propostas, né, do setor primário. Boa noite a todos aí, até esqueci. Deus abençoe aí, Macaulay. Perfeito. E a gente está aqui para contribuir. Tá, a Rai levantou a mão. Ou o Rai. É o RAI, rapaz. O Rai, desculpa. Olha só, eu posso dar um exemplo aí, amigo? Vamos só dar espaço para outras pessoas falarem, depois a gente vai Tá alimentando bom, beleza. essa conversa, beleza? Eu vou chamar uma outra pessoa aqui, de forma aleatória, na sala. A Sara. Sara, o que para ti é inovação? Olá. Inovação, cara, primeiro para mim eu acho que é coragem. É coragem de pensar diferente, em que sentido? Não inventar a roda, mas tentar otimizar ou ter um novo olhar sobre determinado desafio que a gente tem na nossa agricultura, né? Voltado para a questão da agricultura.
Respondido? Entendi. Não, tranquilo, não tem certo, não tem errado. É só para trazer uma reflexão. Mas vocês observam que todos falaram sobre coisas novas, obviamente trazendo para o setor de agronegócio, que é o setor que a gente está inserido, e conceitualmente, de forma acadêmica, a gente fala, né, que inovação é o processo de se criar algo novo, mas essa criação ela tem que estar inserido no mercado, o que é diferente de invenção. Então você pode inventar algo e essa coisa não conseguir ser algo inovador. Porque uma invenção você vai criar algo que não existe. Beleza, criou um produto que não existe. Só que esse produto acaba não resolvendo muito os problemas, você não consegue dar escala a isso. Então, existe uma pequena diferença entre você inventar algo novo e você inovar no mercado. Porque esse processo de inovação, obviamente, que passa por um processo de invenção. Mas nem sempre a inovação ela tem que ser necessariamente algo 100% novo. Às vezes, a gente modificando processos, modificando produtos, a gente está fazendo inovação. Então, esse conceito é importante a gente ter em mente, porque é a partir dele que a gente consegue até mesmo compreender os processos que a gente vai fazer na nossa propriedade, que a gente vai fazer como profissional, ou então como empreendedor, empresário, de entender que quando eu penso em algo novo, 100% do zero, essa coisa que eu vou criar, ela pode não ser recebida pelo mercado de uma forma como a gente pensou. Então, o processo de inovação, os passos que a gente tem do processo de inovação, ele exige um pouco de critérios. Então, ele não é apenas algo que a gente vai tirar da nossa cabeça, colocar, fazer um protótipo, testar esse protótipo e, de repente, esse protótipo funcionar relativamente bem e, de repente, eu vou começar a produzir em escala e comercializar. Não, não funciona assim. Existem os passos. Obviamente que a gente não vai entrar detalhadamente de forma didática nisso. Aí eu vou trazer um contexto mais prático e de uma forma mais ampla e depois reduzindo ao contexto amazônico e do nosso estado também. E quando a gente fala de inovação de maneira geral, a gente está falando em diversas áreas. Beleza, a gente entendendo que a inovação, que é diferente de apenas inventar, que existe um processo a ser seguido. Mas como que a gente inova no agro? Uma coisa que é interessante ver na fala de vocês é que, por exemplo, a do... Eu não vou falar papai, né? Porque é bom que tem pouca gente aqui, mas do José Rocha. Ele trouxe o ATIG, que é Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Só pelo fato de ele compreender que estamos usando computador, estamos usando metodologia, estamos usando processo de gestão, só o fato de, para ele usar isso, já é um processo inovador. E realmente, a inovação não necessariamente ela precisa ser ultra mega tecnológica. Ela pode ser modificações do processo. Às vezes, a gente pode inovar fazendo uma metodologia diferente de espaçamento, diferente de plantio, às vezes fazendo um processo diferente de enxertia, que ainda não existe, ou então modificando algum processo que já existe. Isso é também inovação. Então, para a gente compreender que a inovação ela existe, tem os passos a ser seguidos, ela pode ser algo que a gente fala, né, no processo de criação de tecnologias, de coisas novas, sair do zero para um. Então, algo que não existe e transformar isso em um. Isso são inovações realmente que modificam até mesmo o hábito das pessoas. Mas também a gente pode fazer inovações que ela não necessariamente saia do zero para o 1, mas que saia do 1 para o 2. Então já é algo que já existe e a gente não conseguiu dar um passo a mais. E no agro é da mesma forma. A gente tem diversas limitações aqui na nossa região. E entendendo essas limitações, a gente vai para uma outra pergunta. Se a gente consegue
inovar no agro, tanto de forma tecnológica, inserindo maquinários, fazendo análise dos dados desses maquinários, isso numa realidade em grande escala, numa realidade fora do nosso estado ou até mesmo no nosso estado. Mas e no agro-amazonense, no agronegócio amazonense? O que a gente conseguiria compreender por inovação, de forma prática, sem podem viajar, mas de forma prática. Aqui eu sei que tem alguns agricultores, a dona Santana eu conheço, ela é uma agricultora, ela vem tentando fazer processos de inovação lá na propriedade dela. Queria ouvir de vocês. Eu ia fazer uma dinâmica de nuvens de palavras, mas como a gente não está usando o Zoom, acho que não vou conseguir, não vou querer arriscar usar a ferramenta aqui e dar bug. Mas eu vou modificar essa dinâmica e abrir para a plenária, para vocês falarem aí novamente. Para vocês, o que a gente conseguiria compreender como processos de inovação no agro no Amazonas? Como que, eu não quero que fale de problemática e nem de soluções, mas vou dar um exemplo aqui, a bioeconomia. Isso a gente pode fazer inovações do agroamazonense com bioeconomia. O Rai ia falar anteriormente, eu acho que pode falar isso agora, Rai. Tu queria dar um exemplo? Você está no mudo, tem que desmutar. Você está no mudo, Rai. Seu Rai? Oi, agora a gente está escutando. Não, vamos deixar a participação dos colegas aí, vamos abrir. Voltei, do nada eu caí. Ele falou, Macaulay, que ele quer que os outros participem, aí ele vai contribuir depois. Eu não sei por que eu caí, eu acho que alguém me deu uma rasteira. Alguém me deu uma rasteira, não foi a internet. Mas bora participar. Pouca gente aqui na sala, tá todo mundo entre amigos, imagina uma sala de aula. Eu posso participar, Macaulay? Fique à vontade, pode falar. Vocês viram aquela reportagem agora que saiu essa semana sobre uma embarcação que faz o beneficiamento do açaí, que ele vai pelo rio e aí vai andando nas comunidades, pegando a produção e beneficiando e já para venda já, né? Fazendo todo o processo. É da Bertolini, se eu não me engano, é uma empresa que foi liberada pelo MAPA. Eu achei super interessante isso. Era o que faltava, eu acho. E é uma iniciativa privada, né? Com apoio federal. Isso mesmo. É uma balsa de beneficiamento de açaí, a ideia é eles irem fazendo pequenos contratos nas calhas do rio e já pegando esse açaí fresco, né, e já beneficiando. Porque a gente compreende que o grão do açaí não pode passar tanto tempo depois de colhido para ser beneficiado. E realmente é um processo de inovação bem legal. Fabiola levantou a mão. Pode falar, Fabiola. Oi, Macaulay, tudo bem? Eu não sabia dessa balsa, né? Eu achei super legal. Isso já é uma inovação não é uma inovação não tecnológica também, né? Porque levando o beneficiamento que a gente não tem nenhum local, né? Somente nas capitais dos municípios. Mas também eu vejo uma outra coisa, por exemplo, quando a gente compra muito banana, melancia, dos outros estados de Roraima, que também a gente poderia fazer isso também com os nossos municípios, né? Por exemplo, Manicoré não é o rei da melancia, mas é onde que produz mais melancia, mas não só lá, em quase todos os nossos municípios, né? E aí, quando eu vou na feira, às vezes, eu vejo a melancia de Boa Vista, né? Então, a gente tem um pouco que valorizar mais os nossos produtos, né? Mas eu achei interessante da balsa aí já para pegar os outros produtos já. Obrigada, viu, Macaulay?
Obrigado, Fabiola. O Fausto Ramos levantou a mão. Fausto Ramos. Pode ativar seu mic e pode falar, pode se manifestar. Boa noite, turma. Boa noite. Acho que a inovação no agronegócio, sobretudo no Amazonas, ela passa por bastante planejamento, né? Mas Fala um muitos pouco mais anos que a alto, Fausto, por favor, que a gente não está Deixa eu escutando. ver Só aqui. um pouco Melhorou mais alto. agora? Isso, agora sim. Tá. Isso. Então, eu acredito que a inovação no nosso estado, ela é necessário fazer muito planejamento, né, para aplicar nossa área de produção. Entretanto, existem muitas áreas em que podemos trabalhar, né, de muitas formas, né. Uma delas, inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, dependendo da região em que produzimos, né, podem ser aplicadas tecnologias, algumas tecnologias que os pequenos produtores talvez sejam até desconhecidas, né, mas que com um certo conhecimento técnico, sobretudo a gente que estamos estudando, né, pelo Senar, podemos levar esta inovação e aplicar dentro de um planejamento aos pequenos produtores, né? Isso é muito interessante, com certeza. Formas de alternativas de irrigação, por exemplo, aproveitamento de água, aplicar também até mesmo Vai comer, filho. formas de organização da lavoura. Então, temos aí muita coisa para fazer. Era só isso mesmo que eu queria compartilhar. Legal, Fausto. A dona Santana levantou a mão também. Aí a gente vai, por enquanto, finalizar a dona Santana para a gente poder avançar aqui. Estou meio preocupado com o tempo, mas eu acho que vai dar sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, dona Santana. Posso errar, Macaulay? Pode errar, fique à vontade. A gente está no espaço que A não inovação existe erro. está ótimo. Eu acredito que a inovação para a nossa região seria no sistema de plantio, já que a gente tem uma floresta muito bonita, então o nosso sistema de plantio poderia ser trabalhado em cima desse processo, respeitando tudo que a gente tem de lindo e maravilhoso, né? Como o colega acabou de falar também, o sistema de irrigação, a gente poderia inovar nossa irrigação, não copiar de todo mundo sobre aquilo, vem do poço, passa, mas inovar no sentido de pegar um pouco da criação do peixe da água para irrigar a nossa cultura, mudando esse sistema, são coisas que a gente vai inovando. E principal que a gente pode inovar também é essa comunicação entre a gente, né? Entre o produtor, os produtores, os agricultores, essa inovação que acontece, graças a Deus está acontecendo com o Senar, essas possibilidades que a gente tem aqui, isso somando, quem ganha todos somos nós, né? Aqui. Então, essa inovação, para a gente, eu acho que a gente tem bastante gente nova aí, com sangue bom, com muitas ideias, muito processo aí, que a gente precisa escutar um pouco para a gente crescer. Eu acredito que seja isso. Não sei se eu falei errado. Ai, desculpa. Falou não. Falou não. Eu acho que vocês vocês podem observar um pouco a diferença de falas. Porque às vezes o que um profissional que está no mercado, que já foi formado durante alguns anos, 5 anos, 8 anos, para o mercado de agro, ele compreende que alguns processos ele já não são mais inovações porque ele já entende aquele assunto e ele acha que todo mundo talvez saiba, né? Só não aplique. E quando a gente vai para a vertente do agricultor, principalmente aqui na nossa região, vocês vão ver nas próximas, mais para frente aqui, que eu vou trazer alguns dados que eu acho legal de a gente parametrizar, e isso a nível nacional. Processos de inovação simples, como a dona Santana falou, de relação, por exemplo, sistemas de plantio. Podemos falar de sair da monocultura e para um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Para ela, pode ser um processo de inovação que
pode gerar mais renda, pode gerar mais receita, pode gerar mais sustentabilidade para a propriedade dela, mais qualidade de vida. Então, a gente não pode esquecer esses pontos. Até porque, se der tempo, eu vou falar de um. E eu vou até colocar aqui, eu não coloquei na apresentação porque não sabia se vai dar tempo ou não. É sobre ESG. ESG é uma sigla que ela vem do inglês, mas basicamente ela fala sobre como que eu posso falar? O processo de governança corporativa em que ele olha para o lado social e para o lado ambiental de uma forma um pouco mais criteriosa. Então, quando a gente fala dessas grandes corporações que estão na Bolsa de Valores, por exemplo, eles procuram deter o lucro acima de qualquer coisa. Então, é trabalhar para lucrar, vou gerar impacto ambiental negativo, mas não tem problema. O lucro que eu vou ter em relação a esse impacto é mais interessante e está tudo bem. E agora, por conta da dinâmica de mudança do mercado, a gente vê as empresas, inclusive as próprias bolsas, né, já criando processos, métodos de metrificação de ESG, né, SD, no mercado. E esse processo ele vai exigir muita inovação e vai gerar muita oportunidade para os agricultores. E muita oportunidade para os agricultores aqui no estado do Amazonas, muito por conta das questões de compensação ambiental e também, não apenas da compensação ambiental, mas realmente de criar processos dessas grandes empresas em suas cadeias produtivas em que ela realmente valorize o agricultor, que realmente ela gere uma renda justa para aquele agricultor, que ela dê o treinamento, que ela treine os funcionários daquele agricultor para que forneça a matéria-prima, o insumo para ela. O José Rocha estava com a mão levantada, eu não sei se ele caiu. Aí antes de eu avançar, aí ele pode falar. Então, a inovação também, eu acho que nós tivemos aqui no Amazonas, eu estou acreditando que seja uma inovação nas políticas públicas. Esse plano Safra, eu achei ele muito ousado e agora os produtores rurais, os agricultores, ele precisa se qualificar, habilitar para poder acessar esses programas. E precisa de DAPA, precisa do cartão do agricultor. Infelizmente, somente que no nosso município a gente não está, muitos agricultores não vão acessar porque não está habilitado. Então, de maneira que essas inovações, a gente precisa de preparar aqui na base também o agricultor para eles poder acessar essas inovações que estão surgindo aí. Infelizmente, eles ainda não estão, muitos, a maioria, uma boa porcentagem ainda não estão habilitados para poder acessar essas inovações. Mas eu acho que, em relação ao nosso estado de inovação, acho que na política pública deu um avanço também. Vocês começam a observar, e eu vou trazendo contextos reais. É bem legal vocês se manifestarem sem medo, porque eu vou contextualizar para o que eu conheço e vocês conseguem contextualizar na realidade de vocês. O que o Goiano falou aqui, o José Rocha falou, é sobre estar preparado para receber a inovação. Esse é um ponto muito importante. E a gente entende que um dos grandes desafios aqui na nossa região, dentre vários, ao longo das cadeias produtivas, é justamente o agricultor sair da beira da ilegalidade. A gente pode dizer que o amazônida, em geral, muitas vezes atua na ilegalidade. O que é atuar na ilegalidade? É não ter, às vezes, nem RG, nem CPF, tendo RG e CPF, não conseguir ter a posse da sua terra, e isso acaba gerando barreiras para acesso à inovação.
Então, esse é um desafio que a gente vai estar falando aqui da cadeia produtiva, mas eu já vou pegar o gancho para falar de cadeia produtiva. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E aí, deixa eu ver. Pronto. Para ver se vocês vão enxergar minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Sim. Então, quando a gente fala de todo esse contexto, antes de a gente entrar na inovação em si, tanto na nossa região, e aí eu vou solicitar de vocês que a gente faça um exercício mental, que a gente abra a mente para entender o conceito de uma maneira, os conceitos, né, que a gente vai trazer aqui de uma maneira mais ampla, então não limitada à nossa região, e aos poucos a gente vai regionalizando esses conceitos. Esse exercício ele é legal porque ele parametriza a nossa conversa e também ele ajuda a gente a criar referências do que é possível e do que não é possível. Mas lembrando, toda vez que a gente está em um ambiente em que existem desafios e limitações para se implementar algo que já existe, que já é criado, é uma grande oportunidade para se criar algo novo e que resolva o mesmo problema da outra região. O que eu estou falando na prática? Vamos supor que eu esteja falando de comunicação, conectividade. Tem algum microfone ligado que está dando interferência? Se puder deixar no mute, obrigado. O que eu estou falando na prática? Acho que minha tela travou. Ah, não. Peraí. Só um minuto. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Você quer que eu compartilhe? Ixi, tá vendo aqui? Tá me ouvindo? Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. É porque entrou no modo de... Mas pode ser, compartilha aí. Aí eu vou falando, eu acho que vai dar certo. Consegue compartilhar? Vou já estou vendo aqui. Tá, aí continuando. Aí se tu não conseguir, tu me avisa que eu tento novamente aqui. Tá. Nenhum problema. Para mim já voltou. Peraí. Já? Eu já estou compartilhando. Beleza. Vocês estão enxergando, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Combinado, então. Sim. Vou até deixar minha câmera aberta. Então, o que acontece? Quando a gente fala, para a gente parametrizar, a gente vai pensar de uma maneira mais ampla. E a gente tem que entender que durante todo o processo que a gente tem no agronegócio, a gente tem que entender as fases que a gente pode fazer uma intervenção. E o que são essas fases que a gente pode fazer uma intervenção? É justamente as fases da cadeia produtiva. Então, para a gente inovar, para a gente pensar em transformação de processos, a gente tem que pensar em que etapa da cadeia produtiva que eu estou inserido que eu vou querer fazer uma modificação. Tem algum mic com cachorro latindo aí. Aí pode passar para o próximo slide. Beleza. Aí, passou? Tenta passar aí.
Legal. Essa imagem, ela não se atente a ler o que está escrito, é mais para demonstrar, cada ponto desse demonstra uma etapa da cadeia produtiva. Então, a gente entende que conceitualmente é uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva é todo o processo que um produto está inserido e que ele passa, né, até ser beneficiado e colocado para o mercado. Então, quando a gente está falando de um produto do agronegócio, do açaí, por exemplo, vamos compreender a cadeia produtiva do açaí. Então, a gente está falando do extrativismo do açaí ou do açaí de cultivo e todo o processo que ele leva até ser comercializado. Na prática, por que é importante entender essa cadeia produtiva? Porque a gente sabe que existe na cadeia produtiva, a gente sabe que existe o pré-porteira, então o antes da porteira, existe o dentro da porteira e o fora da porteira. E em cada etapa dessa existe dinâmicas diferentes. Porque o fora da porteira a gente tem o pré-porteira, a gente tem as empresas de distribuição de insumos, as de mudas, o pré-plantio, a estruturação do pré-plantio, tudo o que vai preparar a minha área para eu cultivar aquela cultura. Então, existe toda uma dinâmica de fornecimento, existem os fornecedores de máquina, os fornecedores de insumos, de defensivos. Então, existe toda uma cadeia. Dentro da porteira, o que a gente já vai ter? A gente já vai ter os insumos que a gente vai aplicar, a área, o tipo de semente, o tipo de muda, se é uma muda melhorada, se é uma semente melhorada. Então, existe um contexto dentro da porteira em que eu vou precisar, talvez, de informações climáticas, talvez da análise do meu solo, eu vou precisar de observação de campo, de controle de praga, controle de doença. São coisas que já estão no nosso contexto, a gente já entende. Fora da porteira, o que a gente tem? A gente tem processo de pós-colheita, né? Dentro da porteira a gente faz colheita, fora da porteira a gente tem o processo de pós-colheita, processo de distribuição de alimentos, na agroindústria a gente tem o processo de toda a qualidade, de se descasca ou de beneficiamento, até chegar ao ponto de comercialização. Mas qual é o barato disso tudo? Que em cada etapa dessa existem necessidades, e às vezes são necessidades diferentes. Então, às vezes, inclusive do próprio Amazonas, a gente trabalha com muito poucos dados. Então, por exemplo, agora que estamos entrando no processo de criação do zoneamento climático aqui da nossa região, porque é a partir dele que a gente tem de que regiões a gente consegue fazer o plantio de determinada cultura, é a partir dele que as seguradoras de safra conseguem fazer o processo de segurar para o agricultor a safra de algum produto, porque se eu não tenho uma informação sobre a minha região, eu não consigo aplicar as melhores técnicas de plantio. E tudo isso faz parte da cadeia produtiva e faz parte do entendimento para a gente implantar inovações na nossa propriedade. Então, é muito importante que, didaticamente, a gente entenda que, quando a gente for inovar, quando a gente for implantar inovações, a gente não está falando aqui só de criar inovações, a gente está falando de implantar inovações. Nós estamos falando aqui com profissionais, a gente está falando aqui com agricultores que estão dispostos a utilizar inovações que já estão disponíveis no mercado e implantar na propriedade. Só que para isso a gente tem que entender essas etapas da cadeia produtiva. Pode passar. Essa outra imagem que eu vou mostrar, ela também é ilustrativa. Não precisa se atentar aos nomes, às marcas, no caso. Essa é uma imagem, assim, para contextualizar vocês, de algumas empresas que existem em cada etapa de cadeia produtiva e mais ou menos como que elas atuam. Então, por exemplo, uma coisa que é importante a gente compreender quando eu falo principalmente de dados. Estou aqui na minha propriedade, fiz análise de solo, fiz todo o pré-plantio, plantei a minha cultura, comecei a fazer o manejo durante o plantio. Estou trabalhando com uma área relativamente grande, tenho um trator
de médio porte, mas com bastante tecnologia, não com bastante, com média tecnologia, que já geram alguns dados para mim. Hoje, já existem empresas de agronegócio que elas são especialistas da análise de dados. E o que ela fornece, por exemplo, para o agricultor? O que ela fornece para o gerente da propriedade? Ela fornece informações meteorológicas, informações, por exemplo, de que área aquele trator conseguiu colher mais, que área foi mais produtiva, a partir dos dados de colheita do trator, consegue fornecer dados, análise de dados a partir de inteligência artificial que lê imagens de satélite e visualiza pelas imagens de satélite pequenas regiões da propriedade que tem falha de coloração, por exemplo, da planta, e isso indica que provavelmente existe algum problema, seja uma praga, seja uma doença. Quando eu falo assim, parece que está muito fora da nossa realidade. Eu não sei se vocês concordam, vocês podem colocar aqui no comentário. Vocês acham que isso que eu estou falando, de análise de satélite, de inteligência artificial, é algo que está fora da realidade do agricultor amazonense? E não vamos nos limitar apenas aos agricultores muito pequenos. Vamos falar do agricultor amazonense, aquele que produz a laranja, que tem os 50, que tem 30, que tem 20, que tem 10 hectares de pomar de laranja, que tem açaí. Podem colocar no comentário, só sim ou não. Vocês acham, desculpa, que essa é uma realidade que está distante do nosso agricultor? Quero saber a impressão de vocês. Eu vou dar um minutinho para responder aí no chat. Se alguém quiser falar, acho que pode falar. Deixa eu ver aqui. Não. A gente vai abrir para falar depois, daqui a pouco. Senão vai passar muito tempo. Já vai dar 8 horas. Deixa eu olhar aqui os comentários. Alguns concordam que está distante, outros não. Mas acho que nem todo mundo está falando, hein? Médios e grandes não. Essa realidade está bem próxima. Não está distante. Médios e grandes produtores não. Está distante. Tem que estar próximo, mas ainda não está. Com certeza não está distante. Podem responder. Mais 30 segundos. Quem não responder, não responderá mais. É importante dar a opinião, porque conforme vocês forem falando, a gente vai moldando a nossa conversa. Eu não tenho problema em moldar a nossa conversa, sair do roteiro, não. Vamos chegar lá, mas aquele pequeno sim. Entendi. Pessoal, então, a questão não é que ela esteja distante ou não esteja distante. Quando a gente fala de, novamente, acesso à inovação, como que essa pessoa consegue acessar? No geral, as empresas que propõem soluções para isso, os pequenos produtores, a sua maioria, são para subsistência. São para subsistência e uma pequena venda. Tudo bem, sem problemas. Mas a gente pode referenciar em muito pequenos agricultores ou até desses pequenos agricultores que, por exemplo, que a minha empresa trabalha, alguns a gente já está estudando processos de implementar esses tipos de inovação. Então, por exemplo, e aí eu vou dar situações práticas para a gente entender que isso que não são coisas que hoje são muito caras e que, na verdade, a gente pode implementar aqui mesmo em áreas de pequena produção, e eu estou falando de quitais florestais. Quitais florestais é 1 hectare, é meio hectare, é 2 hectares, até 5 hectares ao redor da casa. Por exemplo, a gente está estudando o processo de implementar uma tecnologia de comunicação. Primeiro passo, resolver o problema de comunicação
do produtor conosco. Então, implementar uma tecnologia em que ela está sendo desenvolvida, né, em que a gente coloca lá o hardware, que é o equipamento, lá na propriedade do agricultor, que ele é alimentado por energia solar, e esse Oi, Macaulay, tá falhando. Tá falhando o áudio. Você fecha o seu vídeo, que daí melhora um pouco, talvez. Macaulay. A internet dele caiu, Genícia? Só um momento, gente. Tá. baixa Voltou, frequência. Macaulay? Isso. Permanece com o teu vídeo fechado e pode falar, vamos testar. Pequenas informações. É como se, na prática, a gente conseguisse enviar apenas 100 caracteres. Está falhando no áudio? Pode falar, Macaulay. Melhorou. Melhorou um pouco. Macaulay? Esta tecnologia. Vamos aguardar só um pouquinho, que eu acho que ele saiu e vai entrar novamente, né, Genícia? Voltou. Macaulay? Acho que a internet dele tá ruim. Eu acho que sim. Problema. Guardem só um momento que a gente vai verificar aqui. Ele está entrando e saindo aqui no chat. Para aguardar o momento que ele vai entrar e sair novamente, tá? Voltei, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Você pode ligar o vídeo, Macaulay, se você quiser, para ter um espaço maior da internet, se você quiser. Não, tá. Eu acho que desconfigurou alguma coisa aqui. Quando eu voltei, eu estava tentando falar e vocês não estavam conseguindo. Onde que eu parei? Eu estava falando do exemplo, né? Enfim, então, o que acontece? Esse processo de inovação são para agricultores de até 2 hectares de produção, numa região próxima de Manaus. E o que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma solução barata
que para 30 agricultores vai sair barato, que vai sair mais ou menos R$ 1.000 por mês, mas que vai beneficiar toda aquela comunidade. E esse equipamento, o que ele faz? Ele faz ele mede dados climáticos e, ao mesmo tempo, permite que o agricultor envie pequenos textos via WhatsApp para a gente. Então, vocês observem que essa comunicação é via satélite. Então, vocês começam a observar que isso está mais próximo do que a gente imagina. O que a gente tem que entender hoje é como implantar essas inovações. E no caso de empreendedores, é como desenvolver e adaptar essas inovações às nossas realidades. No meu caso, o que eu penso? Eu tenho um problema de comunicação com os agricultores. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver essa problemática de comunicação. Estamos trabalhando em cima disso e isso vai se transformar no produto em que a gente vai comercializar. A partir disso, dessa comunicação, eu consigo que eles se comuniquem comigo, com a minha empresa, para a gente fazer o processo de comercialização com eles. Então, isso não é, obviamente, fácil, mas, inclusive, nas próprias estratégias que a gente fala de mercado, de estar criando rede com outras empresas que tem um produto que eu tenho interesse, de fazer parceria, é um processo de inovação. Então, a gente pode compreender isso. Então, entender quais são os passos da cadeia produtiva, entender que a gente pode criar inovação, ou então a gente pode trabalhar e entendê-las para a gente implementar na nossa região. E, principalmente, existe muita coisa pronta que dá para a gente adaptar. Muita empresa que chega aqui com a gente para conversar, né, que tem soluções ultra mega tecnológicas, passam anos para conseguir desenvolver o produto para a nossa região. No final, eu vou falar um pouco mais disso. Na finalização, já 8h09, eu vou dar uma aceleradinha para a gente encerrar mais ou menos umas 8h20, 8h30 no máximo. Pode passar, Janice. Aí eu coloquei... Não, pode tirar esse segundo onde safra. Pode subir um pouquinho mais. Eu coloquei essa figura, ela é uma figura ilustrativa, mas o que essa figura ilustrativa demonstra? Ela, na prática, a gente denominou ela de mudo olho safra, que é como se fosse um mudo feliz. Mas ela mostra justamente as etapas de uma forma alegre, de uma forma colorida, do que seria uma cadeia produtiva de agricultores familiares. E esses agricultores, eles estão mais próximos dos centros urbanos, por conta de toda a expansão dos centros urbanos que a gente tem, mas mais próximo dos centros urbanos que muita gente imagina. E hoje a gente entende, por exemplo, que muitos consumidores, por exemplo, de Manaus, não compreendem que alguns produtos não são produzidos aqui. Por incrível que pareça, ainda tem consumidor final que acha que a maçã, que a uva, são produtos que se produzem aqui da Amazônia. Parece brincadeira, mas não é. A gente tem um grande déficit de conhecimento dos nossos consumidores para o que se produz na região em relação a produtos regionais. E dessa dinâmica dessa ilustração, qual é a proposta que eu trouxe, que eu queria trazer? É justamente de que em todo o processo da nossa cadeia produtiva existe um ambiente inserido, ele não é excluído, então a gente tem que compreender, por exemplo, que a gente tem que os nossos rios são nossas estradas, a gente tem que compreender que existe uma dinâmica de cheia e de seca, a gente tem que compreender que mesmo nas estradas, né, que são ruas mesmo, a gente tem dificuldade na época de cheia. Por quê? Porque chove muito, que essas estradas não são asfaltadas, os ramais não são asfaltados. Então, a gente tem que compreender todo esse processo da cadeia produtiva, porque na nossa região, contextualizar para a nossa região, porque a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos desafios, que alguns deles já foram citados para vocês. Só que isso gera muita oportunidade para inovar. Eu sei que acaba sendo... mas por que você veio falar de inovação e veio falar de cadeia produtiva?
é justamente, novamente, porque quando a gente vai implementar ou criar uma inovação, a gente tem que entender em que etapa a gente vai intervir. Não adianta eu falar, vou criar o aplicativo para gestão da propriedade. Esse aplicativo, ok, pode ser uma inovação. Só que se ele funcionar só online, alguns agricultores você não vai atingir. Outros sim. Se ele funcionar offline, aí você já consegue atingir uma grande gama de agricultores. Mas o agricultor não usa o smartphone. Entenda a cadeia produtiva. Se você está numa cadeia produtiva de núcleo familiar, não necessariamente o agricultor precisa utilizar aquela ferramenta. Algum outro membro da família pode utilizar, e geralmente os membros mais novos. Isso também são estratégias que a gente utiliza de implementação de inovação no mercado. E aí eu queria já ampliar, pode passar o próximo slide, por favor, ampliar aqui para vocês colocarem o que seriam os desafios que a gente teria de implementar aqui na nossa região algumas inovações. Entendendo, não precisamos nos limitar apenas à conectividade, mas como que a gente consegue, quais os desafios no geral da cadeia produtiva, nas etapas da cadeia produtiva, que a gente consegue enxergar que são pontos limitantes, que são barreiras para a implementação de inovação. Deixa eu ver se tinha gente com mão levantada antes. Acho que abaixaram a mão. Mas podem falar, pessoal. O Rai aí. A Dona Santana, eu vi que ela estava entrando e saindo. Posso ir lá falar? Fabiola? Pode falar. Pode falar. Vamos lá. Macaulay, barreiras nós temos bastante, né? Desde lá do produtor, porque a cadeia produtiva tem vários elos e é bem grande, como você falou. Não adianta eu trazer uma tecnologia e não atender. Qual o elo que eu vou atender? Não é isso? Então, as barreiras são grandes demais, até como o seu José, né, o seu Goiano falou, né, que tem coisas ali, o plano safra, maravilhoso, mas para os nossos produtores não vão alcançar devido a algumas não é ferramenta, mas documentação, né, que eles ainda não têm. Mas um dia nós vamos chegar lá. Mas eu acredito que o mundo está tendo mudança, né? Quem disse que hoje a gente estaria aqui conversando sobre isso, né? Vários locais conversando ao mesmo tempo. E hoje em dia nós fazemos isso. Então, uma vez eu fui em Rondônia, aí eu estava até participando da tag de um processo seletivo. Aí lá eles levaram a gente ao campo. Quando eu cheguei lá, era de cacau, não tinha sinal, mas a internet tinha na propriedade dos produtores. Então, não ficava sem sinal de telefone, mas a internet você tinha para ter a comunicação, até mesmo para ter ver mensagem, né, informações de outras coisas. E um avanço que eu acho que futuramente nós vamos estar tendo é com a nossa tag daqui do Amazonas, né? Uma mudança que vai chegar lá no nosso produtor, com todo o cuidado e com todo o carinho. Como usar uma ferramenta, como usar isso. Eu acredito que nós vamos chegar em breve, logo, logo, nessa inovação. E em cada elo tem a sua inovação. Aí eu estou falando um pouco lá do primeiro elo, né, do produtor. Mas eu acredito que tem várias inovações a gente ainda alcançar. E é isso que eu acho. Obrigado, tá? Compartilhando aí com todos. Fabiola. A gente que agradece. Alguém mais quer colocar opinião sobre essa questão dos desafios? Tem gente que está colocando aqui no chat,
Acho que, não sei se tem alguém falando que está falando muito baixo. Você quer que eu leia, Macaulay? Não, acho que tem alguém falando. É? Eu não sei se vocês ouviram, mas acho que tinha alguém falando. Mas eu estou enxergando aqui o Fausto falou aqui sobre... Mas obrigado, Fabiola. Falou aqui sobre a criação de empresa de logística, né, especializada nos desafios da nossa região. Realmente, a questão da logística gera um desafio, mas vocês vão perceber, eu não combinei com o Fausto, mas no final vocês vão perceber que já existem gente tentando resolver essa problemática. O Francisco Girão colocou aqui que a média atual que o produtor brasileiro tem alimentado 20 pessoas cada um, pois inovar é super importante nesse contexto. Exatamente. Muito legal a colocação do Fausto e do Girão. Vocês vão observar no final que vai ter um slide que já está pronto, não está editado. Não vou editar aqui em cima da hora, que vai justamente falar de uma solução de logística aqui para a nossa região e que está dentro do nosso ecossistema de inovação, criado em Manaus. Inclusive é parceira da Unisafra, que é a minha empresa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Levante a mão, porque como está dando tempo aqui, eu vou ir passando, falando de todos os assuntos já. Aí eu não vou abrir para pergunta, eu vou abrir só no final. Então, posso avançar? Para a gente não se alongar muito. Já é 8h19. Sim, Macaulay. Beleza. Põe as perguntas no final, né? Fica melhor, né? Isso. Beleza. Pode passar o slide. Aí agora, pessoal, vou mostrar alguns números, alguns dados. Isso é um estudo, ele não é tão novo, mas eu queria trazer ele mais para representação. Ele estudou algumas empresas de tecnologia, né, do Brasil e de como que essas empresas percebem o mercado de agro brasileiro. E a primeira pergunta, uma das perguntas, quer dizer, o estudo não está todo aqui, mas uma das perguntas é qual a receptividade às novas tecnologias pelo agricultor brasileiro. A maioria das empresas disseram que é intermediário. O que isso significa? No processo de inovação, quando a gente coloca uma empresa no mercado, lembra que eu falei, a inovação ela é diferente da invenção. O que isso significa na prática? Que eu posso tentar inovar, posso colocar minha invenção no mercado e mesmo assim eu estar rodando e mesmo assim eu não consegui inovar de forma efetiva no mercado porque eu não consegui ganhar, fazer tracionar, né, minha empresa. E nesse processo a gente tem o que a gente chama de usuários iniciais, né? Esses usuários iniciais são o que as empresas, né, pelo estudo que foi feito, de pelo menos 13% dos agricultores brasileiros estão dispostos a testar uma inovação. Mas vocês vão perceber que, nessa mesma linha, a gente tem 42% dessas empresas dizendo que nesse caso, na verdade, essas perguntas foram feitas para o agricultor, né? Não foi feito para a empresa. 42% dos agricultores que responderam essa pesquisa, eles têm uma tendência intermediária a receber inovação. Na prática, o que a gente visualiza no mercado? É que quando a gente for implementar uma inovação, a gente tem que ser estratégico. Então, o que a gente faz? A gente seleciona os agricultores, ou então os grupos de agricultores que estão dispostos a testar de forma inicial. Então, se você vai numa comunidade, numa região em que tem 100 agricultores e apenas 10 estão dispostos a testar, vá com esses 10 e teste a sua solução, a sua inovação com eles. Por quê? Porque os outros agricultores vendo aquilo funcionar, eles se sentem mais confortáveis de iniciar um processo com aquela empresa. E, obviamente, que realmente vai ter, nessa faixa de 100 agricultores, vai ter alguns que, mesmo vendo o seu vizinho funcionando, mesmo vendo o seu vizinho
tocando aquela solução ali na sua propriedade, ele de jeito nenhum vai adotar, só no último caso. Então, isso é importante a gente internalizar, porque faz total diferença, principalmente nesse grupo aqui, que eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui estão buscando processos de inovação no mercado, é entender e não ficar frustrado de quando chegar com alguns agricultores, esses agricultores não quiserem adotar a sua solução. E eles não querem adotar, não é porque eles têm menos conhecimento ou qualquer coisa do tipo. É por algum motivo eles já observam que aquilo vai trazer pouca contribuição para ele, ou então ele acredita que aquilo já não vai dar certo, ou então outras pessoas já passaram oferecendo a mesma coisa. Só que a gente tem que ser inteligente e ser estratégico. Então, é muito importante que tenha esse compreendimento, esse entendimento. Aí pode passar para o próximo slide, que aí eu vou ir avançando. Nessa etapa, quero que vocês visualizem o lado direito, onde está a pergunta: quem são os seus clientes? Esse quem são os seus clientes foi feito para as empresas. E aí lembra que a gente falou das cadeias produtivas? É justamente nesse ponto que a gente compreende como que as empresas estão inseridas nesse mercado. Então, das empresas que foram entrevistadas, vocês vão identificar que apenas 69% das empresas tenham como principal cliente o produtor rural. Então, é o produtor rural que realmente vai pagar por aquele produto, vai colocar dinheiro no caixa da empresa. Mas vocês vão observar que as outras etapas da cadeia produtiva também existem inovação. Então, algumas empresas oferecem inovação para os prestadores de serviço, que participam de dentro da porteira. Outras empresas prestam inovação para as empresas de transformação. O que é isso? Uma agroindústria. Como que uma agroindústria vai implementar uma inovação no agro se ela não cuida da produção? Do processo de rastreabilidade. Então, eu, como agroindústria, tenho interesse que os agricultores que forneçam para mim usem um sistema de rastreabilidade para informar o que eles estão utilizando no plantio, quando eles vão colher, levar a inteligência para os agricultores. Então, isso é muito importante para vocês estarem entendendo que a inovação ela existe em várias etapas. Aí pode passar para o próximo slide. Esse também é apenas para vocês entenderem as áreas de atuação. Então, a gente tem empresas que elas atuam, às vezes, com soluções que vão resolver pequenos problemas da propriedade, mas que utilizam tecnologias de ponta. Então, a gente tem empresas que atuam no suporte à decisão do agricultor. Então, geralmente, as empresas de análise de dados, de análise de meteorologia, elas levam informação para aqueles agricultores ou para as agroindústrias que vão ajudar na tomada de decisão. E aí a gente vai passar por vários tipos, agricultura de precisão, IoT, que é a internet das coisas, agricultura orgânica, pecuária de precisão. Então, existem várias etapas do agronegócio que é possível fazer a inovação. Pode passar. Já está chegando no fim, pessoal. Aí, essa pode passar. Eu vou só mostrar o slide. Esse slide ele é interessante, não precisa também atentar, é mais visual ele. Essa imagem, ela é do Fórum Econômico Mundial, é de uma plataforma chamada TopLink. Infelizmente, ela não é aberta, ela é apenas restrita para membros de alguma rede do fórum, né? Mas eu trouxe ela por quê? Porque eu acho muito interessante de como que eles mostram as ramificações da agricultura, da produção de alimentos. Então, a produção de alimentos envolve vários setores que ramificam. Então, a gente já começa a falar de blockchain. Blockchain, para referência a vocês, é uma tecnologia em que as criptomoedas se baseiam. As criptomoedas são as moedas digitais. Na produção de alimentos, a gente já começa a falar
de edição de DNA, edição de RNA para fazer melhoramento genético. Então, são tecnologias de ultra mega ponta, mas ao mesmo tempo fala de sistemas agroflorestais, fala de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, é muito interessante a gente compreender as ramificações que a produção de alimentos estão inseridas, e que não é só dentro da porteira, e também não é só na parte de comercialização. A inovação ela pode ser o desenvolvimento de novo produto. A gente tem muitas oportunidades aqui, por exemplo, a maioria dos nossos produtos nativos eles são semi-domesticados ou até mesmo não domesticados. O que isso implica? Que a gente tem produtos sazonais, então a gente precisa de muita inovação na parte de conservação desses alimentos e da transformação desses alimentos para ser usado nas entre-safras. Pode passar, já está chegando no final. Esse slide era apenas para mostrar, eu fiz uma apresentação do Jovem Rural, dos pilares que eu acredito que o Jovem Rural do Amazonas precisa ter, né? Que para esse ecossistema precisa ter para a gente pensar no futuro, para a gente pensar no futuro do seu Amazonas. Então, do agronegócio do Amazonas. E a inovação é um desses pilares. E não é coincidência que esse slide está aí, não é coincidência que a apresentação que eu fiz anteriormente, em que foi estruturado esses pilares, eu coloquei inovação. É porque realmente é um pilar muito importante. Pode passar, a gente já está chegando no final. Aí tu pode passar os 2 slides, pode passar esse e deixa nesse. Já para finalizar, que é 8h29. Essa é a da Vegans, que é uma solução daqui de Manaus, em que eles começaram com vendas de passagem. Hoje eles já estão com vendas de passagem online. Mas o que eles estão fazendo que é muito legal? Eles estão... É uma solução hidroviária, né, para resolver o problema logístico da Amazônia. Então, o que eles fazem na prática? Eles fazem logística urbana e logística rural. Então, qualquer agricultor que tenha interesse em fazer o processo de entrega de produtos, já com o comprador certo, né, na cidade, pode contratar os serviços deles. E eles vêm desenvolvendo tecnologias de rastreamento dos barcos, vêm desenvolvendo tecnologia para rastrear os produtos da cidade. Então, e eles não nasceram para resolver esse problema, eles nasceram para resolver o problema de passageiro. De eu, passageiro, ir comprar uma passagem, saber qual é o barco que está indo para qual cidade, qual é o horário que ele está indo. Então, para vocês entenderem que algumas empresas, elas iniciam a inovação em um determinado segmento, mas começam a migrar, começam a verificar novos mercados e fazer essa migração, começa a aperfeiçoar a sua tecnologia para atender setores, por exemplo, como o agronegócio. Então, ele já vem aperfeiçoando, então ele já tem protótipos rodando, por exemplo, tem o Café Apuí, que é uma marca de café, não sei se vocês conhecem, que utiliza a tecnologia deles. Então, são essas estratégias e essas empresas que realmente estão começando o processo de inovação na nossa região. Só que não se limita a tecnologias de ponta. Esse é um exemplo que eu trouxe, eu ia falar de outros, né? Mas, infelizmente, a gente está com tempo curto, então eu queria finalizar, pode passar para o último slide, finalizar a fala, abrindo para vocês, antes de a gente finalizar o evento, né? Abrindo para vocês para perguntas. Acho que eu não sei se a gente pode dar 10 minutinhos, Daniele e Gelissa. Sim, Macalio, fica à vontade. Nós iniciamos às 19h15, né? A gente está dentro do horário, tá? Fique à vontade. Beleza, perfeito. Deixa eu ver. Aí podem ficar à vontade para falar, mas acho que foi o Fausto, né? O Fausto citou essa questão da logística, e para você ver, né? Eu já tinha colocado uma solução que fala justamente de logística, que soluciona justamente um processo que é muito difícil na nossa região, mas para vocês entenderem também, a gente tem poucas informações só sobre as nossas hidrovias. Então, isso também é um processo. Às vezes, empresas que mapeiam os rios, que geram informações sobre o rio,
podem ajudar, por exemplo, o agricultor. Alguém tem pergunta, algum comentário? Podem ficar à vontade, pessoal. Não briguem. E, Macaulay, eu posso fazer uma À vontade. em relação ao que você acha sobre o potencial do Amazonas referente à bioeconomia e à sustentabilidade? O que você acha sobre isso? Então, esse termo de bioeconomia ele vem sendo muito falado nos últimos anos, justamente porque virou o termo sexy. E quando a gente fala de bioeconomia, eu segmento ele em 3 partes, né? Aí já é porque assim, a gente tem um conceito de bioeconomia muito relacionado às pessoas, às grandes agroindústrias e mais focados para os grãos. E a gente não tem um conceito de bioeconomia consolidado, por exemplo, para florestas tropicais, para áreas tropicais, que no caso é a Amazônia e o estado do Amazonas que a gente está inserido. E aí eu segmento em pelo menos 3 partes. A primeira parte, a bioeconomia, que ela é extrativista. O que isso significa? A gente produz aquele produto, beneficia minimamente ele e comercializa. Então ele é apenas um mecanismo, né, de utilizar os recursos naturais, beneficiar eles e gerar renda, né, socialmente e também baixo impacto no meio ambiente, baixo impacto negativo e muitas vezes gerando impacto positivo no meio ambiente e ofertando produtos de alta qualidade para os consumidores. Então isso é o que eu chamo de bioeconomia de extrativismo. Tem uma outra vertente da bioeconomia, que é utilizar o recurso natural, a inteligência dos recursos naturais. O que seria isso? Em vez de eu pegar o jambu e processar o jambu para fazer uma conserva da flor ou de algum outro produto, o que eu vou fazer? Vou estudar o princípio ativo que tem no jambu, sintetizá-lo ou não, ou então produzir ele, extrair esse princípio ativo de forma e transformar ele em outros produtos, sejam medicinais, sejam fitoterápicos, seja cosméticos, e sejam também de alimento. E também produto que, por exemplo, tem alguma banana, vamos utilizar a fibra da banana para construção. Então, isso é uma outra estratégia da utilização da bioeconomia do mercado. Em vez de eu extrair aquele produto, beneficiar de forma pequena e comercializar, eu estou usando a inteligência que o recurso natural me traz e transformando aquilo em um novo produto e comercializando. Eu vi que citaram o CBA aí, o CBA que é o Centro de Biotecnologia do Amazonas, ou da Amazônia, acho que é da Amazônia. Infelizmente, nos últimos anos, a gente vem vendo, né, o processo meio que de indecisão, de como que é o processo, de quem vai gerir, mas eu também visualizo como uma ótima instituição, um ótimo centro de pesquisa para a gente desenvolver a bioeconomia na Amazônia. Mas para finalizar minha fala, eu vou falar do terceiro conceito, né, de bioeconomia que eu trouxe. Não é algo consolidado, mas é algo que eu venho conceituando, que eu venho discutindo com outros profissionais, que é a bioeconomia digital. Novamente, quando a gente fala de produção e de inovação, a gente fala de informação. A gente consegue tomar decisões a partir de informações. Então, na bioeconomia, a gente tem um ecossistema, a gente pode criar um ecossistema. O ecossistema de produção, o ecossistema dentro dos laboratórios, que vão estudar esses recursos naturais. E a gente pode utilizar hoje esse ecossistema digital da bioeconomia. E aí é o que eu chamo de bioeconomia digital. O que seria isso? Utilizar as ferramentas tecnológicas digitais para favorecer o crescimento da bioeconomia no nosso estado, na nossa região. Então,
a gente consegue, ao mesmo tempo que gera pouco impacto na natureza, criando empresas digitais, a gente ainda consegue potencializar uma área que é de nosso interesse. Aí, para finalizar a fala, entretanto, o que eu acho que a bioeconomia consegue dar de retorno? Ela consegue dar um retorno em médio e longo prazo. Infelizmente, a curto prazo, a gente não consegue pensar no impacto, por exemplo, do nosso PIB com empresas de bioeconomia. Por quê? Porque é um longo processo que envolve pesquisa, estudo, e isso não é feito de forma rápida. E principalmente capital intelectual. Então a gente tem que ter um ambiente propício com muita gente pensando em bioeconomia, com muita gente desenvolvendo negócios com base na bioeconomia, para a gente poder crescer. Respondi. Respondido, com êxito. E detalhes. Bom, tem mais alguma pergunta, gente? Eu vejo que realmente é um jovem que conhece muito sobre o assunto, hein? Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Ah, que bom. A sala está aberta, o seu Alcemir está na sala também, esse é o presidente Alcemir. Isso, mobilizadores, instrutores. Tá? Um abraço, seu Alcemir, grande parceiro aí de Taquatiara. Macaulay. Bastante você sempre... Um abraço, você sempre fazendo a coisa certa. Isso é muito bom, viu? Ver um jovem despontando, ainda mais no nosso sistema, é muito legal. Um abraço. Quem levantou a mão? Obrigada, Salcemi. A dona Seixas. Sacha Seixas. Isso, depois dela o seu José, tá? Tem um comentário, acho que é do seu Francisco Girão, que ele comenta sobre os solos na Amazonas, que seria necessário dar mais uma atenção para ele. Na tua opinião, como que a gente poderia fazer uma espécie de inovação vinculada a isso? Porque a gente sabe que os nossos solos são um dos grandes limitadores para a gente ter uma produção quando você pensa em volume. Né? E eu senti isso na pele, tanto como profissional como produtora. Então, na tua opinião, como que seria possível? Eu sei que a Embrapa, se eu não me engano, lançou recentemente um estudo de solos da região. Mas quando a gente vai para campo, a gente percebe que a teoria é outra. Né? A gente tem manchas de solo praticamente por toda uma área. Então, como inovar num ambiente que tem tanta variação, né? que sofre tanto intemperismo, né? Por conta das nossas chuvas também? É isso. Conseguiu ouvir, Macaulay? Acho que caiu a internet dele, né, Genícia, novamente. Eu acho que caiu rapidamente. A gente aguarda só um momento ele retornar. Hoje o pico da internet está muito... Acho que muita gente está usando a internet. Aproveita para falar sobre a questão do formulário que nós colocamos lá, que é o tempo que o Macaulay volta. Isso. É assim, gente, como não deu certo o Simpla em si, né, a gente tentou fazer o evento por lá, a gente veio para cá. Então, para migrar, a gente precisa de um controle, de uma frequência que a gente colocou aí no chat, e daí, se vocês puderem se inscrever lá, é só um pequeno formulário, só para a gente ter um controle de quem, né, participou do evento, tá bom? Por gentileza, se puderem preencher, e quem tiver o meu contato, também quiser entrar em contato comigo, se não conseguir finalizar, pode entrar em contato comigo, tá? E a outra questão... Voltou, Macaulay. Estava aproveitando para dar os avisos, Macaulay, enquanto você voltava. A Sara fez a pergunta. Isso. Eu entendi. Eu não sou especialista em solo, né? Mas eu tenho uma visão em relação a isso. Realmente a gente tem muita dificuldade em relação ao entendimento do solo que a gente está. Por isso que, dependendo do tamanho da área que a gente está trabalhando, a adoção de estratégias como utilizar ferramentas que
consegue nos trazer imagens de satélite, isso não é a realidade de todos os agricultores, tudo bem. Mas hoje já não é realidade muito cara. É possível. Se eu estiver trabalhando com 50, com 80, com 100 hectares, que a gente sabe que não é a realidade de todos os agricultores aqui da região, mas a gente consegue, através de imagens de satélite, tentar identificar justamente essas manchas. E, através dela, fazer não uma agricultura de ultra precisão, mas utilizar já ferramentas de agricultura de precisão, que seria o quê? Eu fazer coleta de solo para análise, justamente em áreas diferentes, de acordo com as manchas de solo que eu tenho. Porque a gente só vai conseguir ter êxito no nosso cultivo baseado no manejo que a gente for fazer. É baseado na estratégia de adubação, na estratégia até mesmo da própria cultura que a gente vai implantar naquele solo. Então, realmente, a gente tem bastante dificuldade por falta de informação sobre os nossos solos. Eu acho que esse cenário só vai mudar aumentando os investimentos em pesquisa nos centros de pesquisas. E como eu sei que talvez isso não aconteça no curto prazo, nem no médio, o que a gente pode fazer como profissionais da área? Justamente estar verificando essas estratégias e, principalmente, atuando com variedades que são adaptadas, variedades um pouco mais resistentes. Às vezes, algumas cultivares que a gente fala, é uma cultivar melhorada geneticamente. Ela não é o ideal para uma determinada área, justamente por conta dessas dificuldades. Então, é mais interessante a gente utilizar, talvez, uma variedade menos que é mais antiga, ou até mesmo uma semente crioula, uma planta crioula, porque ela adapta daquela região e a gente fazer um manejo bom dela consegue ter uma produtividade interessante. Óbvio que isso é aquele papo, né, de agrônomo ou do profissional de agrárias, depende, mas realmente depende. E eu acho que o que vai diferenciar a gente, né, como profissional, como atuante, produtor ali no campo, é como que a gente faz essas análises do depende de uma forma realmente coerente, de uma forma realmente prática. Muito bem, Macaulay. Seu José está José falando à Rocha. vontade. Isso, seu José, fique à Pode falar. vontade. Seu José Rocha? O senhor está na sala? Isso. Sim. Pode falar. Eu não sei nem se eu levantei a mão. O que eu tive de falar foi na fala passada aí. Então tá. Mas eu gostei da palestra e deu para aprender muito, né? E eu acho que para nós que estamos aí fazendo esse curso aí da faculdade, deu para a gente pegar muitas coisas novas aí, na questão de inovação, e aí eu acho que foi muito importante a nossa aula e agradecer aí a oportunidade de participar. Bom, eu agradeço. Eu acredito que já... Você quer ainda interar alguma coisa, Macaulay? Só agradecer aí ao papai, o José Rocha, agradecer ao Alcemir, ao presidente do sindicato, aos meus amigos aí profissionais, que a Fabíola, por exemplo, que já fizemos instrutoria pelo Senai, o curso, né, de formação de instrutores pelo Senai juntos, alguns outros colegas aí da faculdade, aos profissionais do Senai, a coordenação técnica, a Daniele, não sei se a Genícia, não sei se tem mais gente, que às vezes a gente peca. Sim, Rafael e Ana estão na sala Rafael, só agradecer a Elaine. vocês aí, sempre por ter paciência comigo. A gente hoje teve essa problemática, acabamos atrasando, já está quase 9 horas, mas temos os resistentes aí. Muito obrigado, eu espero que vocês realmente tenham absorvido alguma coisa, espero que eu não tenha sido repetitivo, espero que tenha trazido algo novo. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, mesmo que seja sobre o mesmo tema, eu procuro trazer algo diferente, algo novo, algo atualizado. Então, eu procuro nunca fazer a mesma
a apresentação. Obviamente que às vezes acaba trazendo algo que vocês já viram, mas eu espero que vocês tenham curtido. Beleza? Muito obrigado. A gente que agradece, Macaulay, e a gente pede desculpa também pelo problema técnico no início, mas eu acho que isso não comprometeu jamais o webinar, foi uma excelente apresentação. Agradecer também a participação do presidente Alcemir, do presidente José, né, que estão na sala, e dos nossos alunos que sempre estão em parceria conosco. Genícia, eu gostaria que você falasse sobre a nossa próxima programação da semana que vem, já para eles estarem acompanhando. Pode falar?